Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje é dia 12 de outubro de 2022 e eu queria refletir aqui um pouquinho com vocês hoje em relação às atividades que são feitas nas escolas em relação ao dia da criança. Dia, semana, mês, ano, afinal de contas, o que nós fazemos com as nossas crianças na escola? Muito bem. É comum, né, nas escolas do país todo praticamente, né, no mês de outubro, algumas escolas mais especificamente na semana da criança, outras, né, pegam o mês todo, algumas, né, dão um enfoque próximo do dia, porque o dia é o dia 12 de outubro, que é feriado nacional. Então, nesse dia não tem aula. Mas a questão que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, né? Geralmente as escolas proporcionam, sobretudo as escolas de ensino fundamental e de educação infantil, principalmente de educação infantil, proporcionam muitas coisas diferentes para as crianças nessas semanas, né? Ou mês das crianças, enfim. É claro que algumas coisas são mais amplas, vamos dizer assim, dependendo né, na maioria das escolas públicas ou mesmo das privadas, às vezes existe um investimento aí da Secretaria de Educação em alguma coisa diferente, tipo brinquedos, ou então se leva as crianças para algum parque, alguma coisa nesse sentido. Isso é uma coisa realmente que sai fora do pacote. Mas o que eu quero tratar aqui não são essas coisas, vamos dizer, extraordinárias, né? Nesse sentido. Mas sim, as atividades que são pensadas para esse mês ou essa semana da criança, pelos professores, pela escola, que não dependem de mais ninguém, de nenhum outro órgão, não depende de recurso financeiro, muitas vezes, não depende de nada disso. Geralmente se fazem, por exemplo, tá, gincanas, se prepara se fazem muitas brincadeiras diferenciadas, sobretudo na educação infantil, músicas, cantigas de roda, uma série de eventos, né? Oficina de pipas, oficina de brinquedo, de reciclagem, enfim, um monte de coisas que, assim, tem mais um monte aí, né? Mas que está me ocorrendo agora, que são colocadas como diferentes nessa semana ou nesse mês das crianças. E o que eu quero indagar aqui é o seguinte, né? Nessa semana, as crianças geralmente gostam muito de participar, né? Até o número de falta das crianças, né? Que cai, porque elas gostam de ir para a escola, gostam de participar das atividades que são oferecidas de forma diferenciada. Então, por um período aí, a escola sai fora da sua rotina, vamos dizer assim, daquela rotina escolar. E exatamente essa é a questão, né? Nessas semanas, as crianças aprendem algumas coisas importantes. Por que será que a gente não pode proporcionar, né, coisas diferenciadas, coisas que realmente ofereçam prazer às crianças de estarem na escola durante todo o ano letivo? Essa é a grande questão que eu quero colocar aqui para vocês. Afinal de contas, se a gente olhar para os referenciais educacionais, para a base curricular nacional, principalmente na educação infantil, tudo está baseado na brincadeira, né? Então, as atividades que são propostas essa semana geralmente se usa muito espaço externo e tudo mais. Por que não, né? Fazer projetos, né, que vislumbrem essas atividades no decorrer do ano letivo, né? E aí, nessa semana, obviamente, da criança, o mês das crianças, essas outras coisas, vamos dizer, extras aí, que dependem de um recurso, ou depende de uma Secretaria de Educação, aí sim elas vão fazer alguma diferença na vida dessas crianças nesse sentido. Então, essa reflexão que eu faço aqui é assim: se a gente consegue deixar a escola mais agradável, mais atrativa, mais prazerosa para as crianças na Semana das Crianças, por que a gente não faz isso sempre, né? Eu sei que é um pouco trabalhoso, tudo, mas as crianças tendem a aprender mais quando estão mais felizes, quando estão mais habituadas e motivadas a estar naquela atividade. Então, uma gincana, por exemplo, na educação infantil, pode ensinar muito sobre regras, sobre números, dimensões, estatísticas, né? Enfim, depende do tipo de gincana que você pode promover, mas são desafios. E as crianças adoram ser desafiadas. No ensino fundamental, isso ocorre com um pouco menos frequência, mas mesmo assim,
A gente vê muito pouca coisa, né, no dia a dia de uma escola de ensino fundamental que saia fora de dentro da sala de aula, a não ser as aulas de educação física, né? Então, pensar atividades no primeiro e segundo ano, principalmente, que as crianças precisam, ainda precisam do concreto para entender matemática, para entender cálculo, para entender geometria, espaço, para entender todas essas questões que estão lá fora no desafio da vivência e não do papel e não somente da sistematização gráfica, né? Então, de repente, a gente pode unir o útil ao agradável, né? Então, você que trabalha numa escola aí de ensino fundamental, principalmente, observe esse mês, essa semana da criança aqui, e veja o comportamento dos seus alunos, veja como que eles lidam com isso, como que eles gostam, esse prazer de estar na escola. Será que a gente não consegue olhar para essas atividades que vocês estão fazendo? Não estou pedindo para inventar nenhuma outra, não. As que vocês já planejaram para esse mês aqui e olhar nelas o que tem de potencial de aprendizagem, o que as crianças estão aprendendo com essas atividades diferenciadas que vocês estão fazendo. Obviamente elas estão aprendendo alguma coisa, e eu tenho certeza que essas coisas que elas estão aprendendo em algum lugar do currículo tá certo? Então é nesse sentido que eu gostaria de fazer a gente pensar um pouquinho aqui sobre isso, tá? A escola, então, ela pode sim ser um lugar mais prazeroso para as crianças, não somente no dia das crianças, ou no mês, ou na semana das crianças. Ela poderia e deveria ser um lugar mais acolhedor durante todo o ano, mais alegre, mais enfeitado, né? Geralmente nessas semanas aqui a gente enfeita a escola, faz um monte de coisas diferenciadas ali. Poxa, depois acaba, né? A criança, ela continua sendo criança, né? Ela continua sendo criança, independente de ser dia ou semana da criança. O único cuidado que a gente precisa ter aqui, e aí eu até ponho uma reflexão crítica em relação ao uso dessa semana ou mês das crianças de forma comercial, né? A gente tem que tomar cuidado. Eu acho que se a gente torna a escola um espaço prazeroso durante todo o ano, nessa semana a gente pode focar em uma coisa ou outra diferenciada que é de maior porte, sem ficar exaltando a questão comercial dessa questão do Dia das Crianças, porque a escola, ao exaltar isso, exaltar a questão do presente ou coisas que o valham, ela vai contribuir de forma muito forte para a cultura do consumo, do consumismo, né? Eu acho que a escola precisa ter consciência, né, de trabalhar na contramão disso e não de ajudar a criança nesse sentido. Então, a escola precisa favorecer as relações, precisa favorecer o convívio das crianças, ou seja, precisa favorecer o ser e não o ter. Né? Então, as atividades nessas semanas não podem exaltar muito essa coisa, eu tô, está ganhando isso, está fazendo isso ou aquilo porque é a Semana das Crianças. Né? Então, se são atividades interessantes que proporcionam aprendizagem às crianças, a gente pode desenvolver isso o ano todo. E quando chegar no mês das crianças, vamos dizer assim, as crianças não vão nem se tocar de que aquilo é mês ou semana das crianças, né? Porque se a gente continuar incentivando a comercialização e o consumismo, né, da criança, né, a gente já virou mês das crianças. Daqui a pouco a gente vira o bimestre das crianças e daqui a pouco o ano das crianças, assim como tem acontecido com outras datas, né? O Natal, né, não é eu que estou dizendo, vejam as propagandas na TV. Cada ano os meses estão antecedendo, né? Está começando cada vez mais cedo a venda de produtos natalinos. Isso, para quem é da minha idade, né, que tem aí 50 anos, 50 e pouquinhos, a gente tem uma memória de um Natal muito diferente disso, né, de uma data muito especial. E as crianças de hoje, me parece que assim, o Natal ele está virando uma coisa um pouco mais alargada, que está perdendo até o sentido de ser, né? E o Dia das Crianças também a gente corre esse risco. Então, eu acho que a escola deve, né, pensar por que que ela não faz tudo isso o ano inteiro, e isso ajuda a minimizar os impactos, né, da comercialização, do consumismo que está por trás de vender a ideia de Dia das Crianças, tá certo? Eu acho que essa questão a gente tem que tentar de minimizar o máximo possível. A criança é criança sempre, né? No ensino fundamental aí nos anos iniciais, até o quinto ano, lá até lá no começo do sexto, sétimo ano, que a criança vai deixando a infância e vai começando a entrar
na adolescência, né? Então, a escola de educação infantil e a escola de ensino fundamental nas iniciais tem crianças sempre, sempre, em todos os seus anos. Então, acho que a gente precisa pensar nisso. E é óbvio, né? Com essas atividades, a gente vai reforçar, inclusive, princípios éticos, princípios estéticos, princípios morais, através, né, do convívio e da organização e da regração dessas coisas. Então, acho que isso também é uma coisa que ajuda muito a trabalhar conceitos que a gente está precisando resgatar em alguma medida na nossa sociedade, sobretudo a questão do ter e do ser, que eu acabei de dizer, mas também o respeito ao outro, né? A questão de entender o seu lugar no mundo e que a gente faz parte de uma sociedade que um depende do outro, quer queiramos ou não, tá certo? Então, são muitas coisas que dá para a gente trabalhar e eu acho que isso é importantíssimo a gente pensar enquanto escola, tá bom? Então, a reflexão que eu queria colocar aqui hoje era essa. Se você gostou, deixa seu like. Se não gostou, deixa seu dislike. E mais importante ainda, compartilha e comenta. Faça seus comentários aqui. Eu procuro responder a todos os comentários que são colocados aqui no meu canal, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.